Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios, capítulo 3. Um homem chamado John Walton, ele estava no avião, voando, um dos passageiros do avião, e os passageiros e toda a tripulação ali, eles receberam um comunicado. O trem de pouso não estava saindo para eles pousarem. O piloto ia pousar mesmo sem o trem de pouso. Claro, ele não ia ficar lá para sempre no ar. E foi dada a ordem, na verdade, para ele subir novamente e ficar dando voltas até acabar o combustível, para não sofrer risco de explosão. Muitos desesperados começavam a clamar: por que comigo? John Walton observava isso. Observava o choro das pessoas. Alguns paralisados, outros eufóricos e desesperados. Veio um aviso: coloque sua cabeça entre as pernas para tentarmos o pouso. Minutos depois, um outro aviso: estamos começando nossa descida final. Neste momento, de acordo com os códigos de aviação estabelecidos em Genebra, é meu dever informar os passageiros que, se creem em Deus, devem começar a orar. O avião pousou sem mortes. Mas estranho que ninguém sabia sobre essa lei. Uma irmã de uma passageira ligou para a companhia, e a companhia falou assim: ninguém falou nada porque não conheciam sobre essa lei. Mas, na verdade, não precisavam da lei de Genebra e nem do aviso do piloto para começar a orarem. Porque até ateu, nesse momento, ora. Nos momentos de desespero, maiores tribulações, recorremos à oração sem nem pensar nisso, sem nem refletir. Quando há aparente morte, um grande sofrimento vem contra nós, oramos: Senhor, nos salve. Senhor, cadê você? Não estou dizendo que não devemos orar nesses momentos, até porque normalmente é o que nos resta fazer: orar. Não podemos fazer muita coisa nesses momentos. Mas para muitas pessoas, a oração é somente nesses momentos de apuro. Quando percebe que não resta mais tentativas do que fazer, aí recorrem à oração. É como se pegassem o grande presente da oração que Deus nos deu e usassem justamente só para aqueles momentos que se encontram em desespero. A pergunta é: quando oramos? Como está a nossa vida de oração? A oração é um sublime presente de Deus para nós. Não podemos usar apenas quando o paraquedas não abre, ou quando o avião está caindo, ou quando o trem de pouso não sai. Não sei vocês, mas em alguns momentos da minha vida, eu já me questionei: por que minha vida de oração é tão pobre? Ainda mais quando eu lia alguma biografia que falava: e fulano orava 6, 8, 10 horas por dia. O intuito não é falar quantas horas por dia devemos orar, ou qual é o ideal, ou que devemos tirar um momento do dia para orar. Não é esse o motivo de falarmos sobre oração. Ou também falar que orar é fácil, ter uma vida de disciplina de oração é fácil. Eu vim dizer que não podemos viver sem oração. E por isso nossa vida tem que ser oração. Como orar? Como? Quando eu era pequeno, eu não sabia orar. Perguntei ao meu pai, ele devia ter um propósito. Ele não quis me dizer uma fórmula de oração, mas ele falou: observe as pessoas orando.
Observe. E eu fiz isso. Passei a observar outras pessoas orando. E eu ia imitando. Aquelas orações das pessoas estavam me ensinando. Jesus orou para ensinar a orar. Paulo também. Orações públicas nas Escrituras serviam também para ensinar os leitores a orarem. Jesus diz: eu oro não para somente eles me escutarem, mas para que ouçam e aprendam que eu estou em ti na sua oração para Deus. Em João 17. E é isso que Paulo faz também no nosso texto de hoje. Ele ora no meio da carta para ensinar os irmãos a orarem. Só que devemos tomar um cuidado quando observamos o modelo de oração. Uma boa oração não significa uma oração cheia de palavras pomposas, linguagem formal. Às vezes as orações mais profundas possuem 3, 4, 5 palavras. Ou até mesmo aquelas orações que apenas colocamos o nosso coração para Deus sondar e nem proferimos palavras audíveis. Mas sabemos que Ele está ali. Deus está ali, nos cercando, nos consolando, encorajando. E temos plena certeza da presença de Deus em nós. Essa oração de Paulo pode nos ajudar a entendermos melhor sobre a profundidade da oração. Por isso, vamos ler Efésios 3, 14 a 21. A palavra de Deus diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, por que Paulo ora? Ele começa: por esta razão eu oro, me ponho de joelhos. Mas para saber o porquê disso, nós precisamos voltar também para o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Pelo qual, falando de Jesus Cristo, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou, na versão NVI também diz livre acesso, né? Então, nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. É por isso que Paulo fala: é por isso que eu oro também. Eu oro porque eu sei que eu estou diante de Deus em oração. Eu oro porque eu sei que eu posso chegar ao Pai mediante Jesus Cristo. Mas não é só isso. No versículo 14 ele continua: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo ora também porque ele tem um Pai. E aí, isso é um elemento essencial para toda oração. A consciência de que, como salvo, eu e você estamos nos direcionando a Deus como Pai. Vocês lembram da oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Podemos não estar sentindo, dependendo da situação que estivermos passando. Podemos não estar sentindo Deus como Pai. Mas quando um salvo ora, ele está conversando com seu Pai. Por que Pai? Pai é demonstração de cuidado. E enfatiza para nós que somos filhos de um Pai que nos fez filhos
por sua vontade perfeita, não por merecimento, mas porque Ele quis. Ele nos fez para Ele, mesmo sabendo que iríamos contra Ele, mesmo sabendo que pecaríamos, e fomos contra Ele, pecamos. Ele planejou salvação, reconciliação, mesmo sabendo que não merecíamos. Ele concretizou essa redenção enviando seu único filho para morrer, ressuscitar e assim ter um povo de filhos, que são aqueles a quem deu o poder da fé. Vocês estão percebendo porque Paulo fala pai aqui? Paulo fala pai para lembrar que Deus é pai e lembrar que tudo é sobre Ele e a graça dEle. Nada é sobre nós e nosso merecimento. Deus nos adotou mediante o seu Filho legítimo, que entregou a vida por nós. Paulo tinha o Pai, e nós também temos. No versículo 16, Paulo continua: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo ora porque possui livre acesso a Deus, por meio de Cristo. Porque possui um Pai. E porque esse Pai possui gloriosas riquezas. Aqui, gloriosas riquezas, é tanto porque a motivação, quanto também a finalidade. A gente vai ver sobre isso. Mas, o que seriam essas gloriosas riquezas? Está vendo aí, pastor? Paulo é interesseiro, porque eu não posso ser. Ele quer as riquezas de Deus. É claro que ele quer, meu irmão. É claro. E você também deveria querer. Não podemos comparar as gloriosas riquezas de Deus com a riqueza pífia aqui da terra. As gloriosas riquezas são as obras que Cristo conquistou na cruz para todos aqueles que forem unidos a Ele, para todos os salvos. No capítulo 1, Paulo fala: porque segundo as gloriosas riquezas de Deus, nós temos redenção, adoção, de certa forma o cuidado de Deus. Então, gloriosas riquezas são os benefícios que nós temos em Jesus Cristo. Você é unido a Cristo, você tem as gloriosas riquezas de Deus, esses benefícios. Nós oramos porque sabemos que a fonte é Deus. As gloriosas riquezas não vêm de mim, nem de qualquer meio terreno, mas de Deus em Cristo. Somos completamente dependentes de Deus. Muitas vezes nós deixamos de orar, porque não nos submetemos a Deus, achando que ainda há em nós algum resquício de capacidade para realizarmos as coisas da maneira de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas lembram da mensagem do domingo do Ano Novo? Jesus nos ensina com sua vida que a ordem certa não é pensar para depois nos submetermos a esse pensamento que concluímos. Mas Jesus nos chama a nos submetermos a Ele, para depois pensarmos com uma mente humilhada e submetida, com uma mente dependente, um coração que declara falência própria, para que Cristo reine soberanamente. O pensamento submisso é o que deve guiar as nossas decisões. Com isso, Paulo ensina a essa igreja a elevar o propósito das suas orações. Eu também gostaria que nós, Igreja Batista Firme Fundamentos, e todos aqui, aprendêssemos a elevar nossos motivos de oração. Devemos orar por motivos mais sublimes. Se quisermos saber o que está em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos prestar atenção em nossas orações. O que oramos, o que pedimos, o que agradecemos. Nossas orações revelam os nossos alvos, desejos, e precisamos de alvos mais sublimes.
Paulo começou mostrando, de certa forma, o porquê de orarmos. Mas ele quer também que aperfeiçoemos o fim das orações, a finalidade das orações. Então ele fala, para que, no versículo 16 aí, para que, segundo a riqueza dessa glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Também no versículo 17 tem 2 paraquês, no versículo 18, no versículo 19. E vamos ver aqui então quais alvos Paulo nos mostra que deveríamos orar. Novamente o versículo 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, Paulo ora para que eles tenham poder para fortalecimento do ser, do íntimo deles. Vocês acham estranho orar por poder? Já orou por poder essa semana? Por que orar por poder? Para quê? Será que o pastor está se enveredando aí junto com Paulo para meio pentecostal aí? Poder, a unção. Será que é isso? Geralmente, oramos por poder para mudarmos alguma situação. Eu quero ter poder para mudar algo, para viver algo. E é nesse sentido mesmo que Paulo ora, para que os de Éfeso tenham poder para serem fortalecidos. E fortalecidos no íntimo. Não é uma mudança exterior, prioritariamente. O que Paulo está nos mostrando é que oração e tudo aquilo que conquistamos em Cristo nos possibilita fortalecimento espiritual. Está cansado espiritualmente, meu irmão? Comece orando mais, servindo mais e vivendo as bênçãos que recebemos em Cristo, na nossa união com Ele. E não podemos nos enganar. Não precisamos apenas de um bom intelecto ou equilíbrio psicológico para encararmos o mundo. Precisamos de poder espiritual, fortalecimento do íntimo. Paulo não está falando que só devemos nos preocupar com o íntimo e deixar de lado o exterior. Mas a ideia é, mesmo que o exterior esteja se destruindo por causa do tempo, envelhecendo por causa do tempo, o nosso interior está crescendo em poder e força. É o inverso. Ele quer o inverso. O interior não deve acompanhar o envelhecimento do corpo, a deteriorização. O interior deve se fortalecer para lidarmos e vivermos no mundo. Mas ainda existe um propósito maior para esse poder e fortalecimento interior. O propósito maior é para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Parece que perdemos algo aqui. Tem alguma coisa de errada. Como Paulo pede para que Cristo habite nos corações, se todo salvo já é habitado? Em Gálatas ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está em mim e eu em Cristo, por que preciso de, uma segunda habitação? Ou uma habitação aqui? É aqui que devemos nos lembrar que há uma diferença entre estar numa casa e habitar em uma casa. Visite a casa de alguém que acabou de se casar e ainda está montando o seu apartamento, sua casa. E depois de uns 5 anos, volte a essa casa e vai ver a diferença entre estar e habitar em uma casa. As coisas vão tomando a cara, o jeito do casal. Paulo ora para que Cristo habite, porque ele não quer que Cristo esteja só dentro. Ele quer que Cristo faça morada. Pinte a casa, mude os móveis de lugar e deixe a cara de Cristo. Quando alguém visitar essa casa, poderá olhar e dizer, Cristo fez morada aqui. Só que o mais incrível é que ele não entrou em um apartamento novinho e apenas mudou as coisas de lugar. Ele entrou em um coração despedaçado. A reforma
precisava ser total, radical. Decidiu morar em uma casa suja, cheia de rachaduras nas paredes. E é esta casa que Cristo está mudando, conforme a sua imagem. O nome disso, meus irmãos, é amor. Será que escolheríamos morar em uma casa assim? Cristo escolheu fazer a obra em nós. E uma coisa que fortalece o meu coração, é que a obra da graça não para. Ela continua. Podemos não perceber. Podemos até nem enxergar que a obra esteja acontecendo às vezes. Mas essa obra não para. Porque é Cristo que está agindo, nos moldando a sua imagem. É Cristo. A próxima finalidade pela qual Paulo ora está no final do 17. E ele diz: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Paulo está falando assim para eles, virando e falando: eu oro para que vocês tenham poder para fortalecimento. Eu oro para que Cristo não apenas esteja, mas habite em vocês, moldando-os à imagem dele. Mas eu também oro para que vocês vejam e compreendam o amor de Cristo e entendam todas as dimensões do amor dele por vocês. Meus irmãos, essa é a oração que deve permanecer em nossos corações. Porque quando compreendemos o amor de Cristo, as coisas vão fluir desse amor em nossas vidas. E isso é um chamado para nos lembrarmos todo instante, todo segundo, que o amor de Cristo é muito mais do que achamos que é. Nossa visão e interpretação sobre a vida é limitada demais. Quando as coisas estão fluindo bem aos nossos olhos, emprego, relacionamentos, então Cristo nos ama. Então Cristo está ok. Ele está demonstrando seu amor por mim. Mas quando estamos em sofrimento, aí Cristo já esqueceu de nós. Será que é isso? Será que o amor de Cristo é limitado pela minha percepção frente a estou sofrendo ou não sofrendo? Devemos orar para não sermos que nem a esposa de Jó, que nem os amigos de Jó, onde as situações ruins seriam comprovação da ira de Deus sobre Jó. Não nos limitemos a isso. Devemos ser que nem Jó. Situações ruins nos fazem sofrer. Sim, claro. Sofremos. Mas para aqueles que são do Senhor, nunca termina no sofrimento. O sofrimento não é o fim. O sofrimento sempre vai acabar em: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Compreender o amor de Cristo é entender que tudo nesta vida serve para nos fazer semelhante a Ele e nos levar à compreensão do amor dele por nós. E esse amor é tão imensurável que existe um aspecto desse amor que excede o compreensível, que não é só apenas conhecer intelectualmente. O aspecto desse amor que excede o mero conhecimento intelectual é a intimidade, é o experimentar desse amor. Compreender é bom, mas viver é extraordinário. É para poucos, é para os que estão em Cristo. Meus irmãos, nós somos agraciados porque experimentamos desse amor. E não só isso, podemos reviver esse amor nos nossos relacionamentos. Cristo está fazendo morada em nós, nos restaurando conforme o seu caráter e sua imagem.
E o fundamento dessa casa, dessa moradia, é o amor dele. O que vai dar a largura, o comprimento, a altura e profundidade dessa casa é a compreensão e vivência que temos do amor de Cristo. Então Paulo orou para que tenham poder para fortalecimento, para que Cristo habite, para que tenham compreensão do amor de Cristo. E agora, no versículo 19, ele ora para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Se o fundamento, as dimensões, as paredes foram edificadas, o que falta agora? Eu me lembro aqui um pouco do templo. Após Salomão erguer o templo, o que preencheu aquele lugar? A glória de Deus encheu aquele lugar. Mas agora, na nova aliança, a glória de Deus não enche templos feitos por mãos humanas, templos externos. Nós somos os templos que são preenchidos pela glória de Deus em Cristo. É exatamente isso que Paulo quer enfatizar. A morada que Cristo está fazendo em nós não é como um apartamento ou casa qualquer. Vamos mudar aqui a nossa metáfora. O que Cristo está fazendo em nós é um templo para ser enchido da glória dele. Como Paulo vai terminando essa oração. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o versículo 20. E eu acho esse versículo lindo, meus irmãos. Quem é aquele? Por que Paulo não falou Deus que é capaz de fazer infinitamente mais? Por que Paulo colocou aquele? Paulo quer suscitar em nós as lembranças do infinitamente mais que Deus já fez por nós. E baseados nisso, temos a certeza de que ainda também virão mais situações que diremos: Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não olha só aqui ou agora. Deus não tem uma mente limitada pelo pecado. Deus planeja, pensa de acordo com o coração perfeito, puro. Deus não é somente poderoso, meus irmãos. Ele também é generoso. Ele é generoso. E o versículo 21 termina com o que chamamos de doxologia, louvando e adorando a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Mas algo de importante que vemos aqui é que a manifestação da glória de Deus aqui na terra é Cristo Jesus e todos aqueles que fazem parte do seu corpo. Todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. Quem está unido a Cristo deve e vai manifestar a glória de Deus aqui e para todos sempre. Sempre. Eu queria concluir com 3 colocações breves. Primeiro, o propósito da oração não é buscar que Deus nos agrade, mas que sejamos transformados e pareçamos mais com Ele. Não somos nós que moldamos Deus à nossa imagem. É nós que somos moldados à imagem de Cristo. E a oração serve para isso. Para que sejamos moldados por Deus. Segundo, a oração nos deixa atentos. Olha o capítulo 6 de Efésios, quando ele fala sobre a amargura de Deus. Versículo 11, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração nos deixa atentos e prontos para a guerra. Atentos e prontos para a guerra. E por último, um homem e uma mulher de Deus são forjados em meio à oração. E não estou dizendo somente daquelas que são ouvidas pelas pessoas, mas da sua oração a sós com Deus, em secreto. Precisamos orar pelo imensurável. Precisamos orar para termos poder que nos fortalecerá no íntimo. Orar para Cristo fazer morada, restaurando e edificando o templo para a glória de Deus preencher. Orar para compreendermos o amor e experimentarmos o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não podemos negligenciar a oração, porque a nossa vida de oração serve como um termômetro para sabermos como anda a nossa intimidade com Deus.